gente, eu sou Ana Souza do Estudar e Viajar, um projeto de orientação a pessoas que buscam um curso de nível superior no exterior, né? E agora eu falei no vídeo anterior sobre alguns custos que envolvem candidatura. Agora eu quero apresentar para vocês alguns custos que vocês devem levar em consideração na questão da vida, né? Como viver lá fora, o que você deve estimar de custo. Aí eu separei aqui nessa coluna, espero que vocês estejam conseguindo ler, se não acompanha que eu vou falando todos os tópicos. O que a gente tem que pensar? A questão número 1 é a tuition fee. Então, o valor do curso, né? Quanto é esse curso que vocês estão se candidatando? Por exemplo, nos Estados Unidos, as tuition fees, elas podem ser 40 mil dólares, 50 mil dólares. Na Europa, alguns programas na Inglaterra, em torno de 20 mil libras. Na Holanda, a gente tem cursos de mestrado em torno de 14 mil euros. Na França, você já tem custos bem mais baixos dessas universidades, com valor semestral que você paga às vezes até de graça, ou então uns 300 euros por semestre. Na Alemanha também é bem parecido, muitos cursos eles são subsidiados aí pelo governo, então você tem valores de 250 euros por semestre, tá? Então veja quanto que é a tuition fee, quanto que é o valor desse curso, né? Porque esse vai ser o principal custo que você vai ter nesse programa de estudo, tá? Depois a gente tem a questão do visto e residência. Alguns países separam esses documentos em 2 documentos. Primeiro você faz o visto e depois você faz o documento de residência. Alguns são em conjunto, né? Então vou estimar para cima. Alguns desses vistos em torno de 300 a 500 euros, né? Pensando no contexto europeu, que é onde eu tenho mais conhecimento, né? Então, em torno de 500 euros o processo de visto e permissão de residência, né? Que é o documento que você tem que fazer antes de sair daqui, certo? Depois, pensando em acomodação, onde que você vai morar? Você já viu se a universidade tem uma acomodação própria para te abrigar? Ou se ela indica algum lugar para você morar? Quanto será que é o custo da cidade? Será que é uma cidade que tem muita acomodação, então o preço é mais baixo? Ou que a acomodação é super restrita e termina que o preço vai lá para cima? A cidade é muito grande, é a cidade mais cosmopolita, é a principal cidade do país? Ou é uma cidade mais interiorana, que aí os preços são mais baixos? Então tudo isso vai fazer diferença quando for calcular a acomodação. Acredito que a gente possa calcular em torno de 400 euros por mês para acomodação, tá? Isso é uma média interessante de se pensar. Daí a gente tem a alimentação. A alimentação, gente, é uma coisa muito interessante da gente pensar. Por quê? Porque na Europa, de forma geral, você não tem restaurantes self-services e eles não têm o costume de ter o bandejão, porque muitas vezes eles não têm o costume do almoço, né? Eles têm mais o jantar no final do dia como refeição principal. Então termina que o almoço fica mais para lá, né? Em alguns países, ou se você vai para umas cidades menores, é possível que você consiga fazer o esforço de voltar para casa, cozinhar e depois voltar para a aula. Ou então, a grande dica é cozinhar e levar seu sanduíche, levar alguma coisa para você comer, né, durante o curso, porque você não vai ter um super prazo de almoço, 2 horas de almoço, alguma coisa assim, não. Né? Geralmente você tem um período mais curto, eles preferem fazer tudo que eles têm que fazer logo e depois voltar para casa do que ter um break muito grande, né? Então estejam atentos a isso, depois eu posso gravar outro vídeo sobre alimentação, né? Então, mas vamos estimar que você comprando para fazer em casa, você vai gastar em torno de uns 300 euros por mês, tá? Deixa eu ir anotando esses valores que eu tô falando. Eu vou colocar, gente, para ser bem precisa, eu vou colocar uma média que eu tenho bastante conhecimento,
que é a média da Holanda, né? E eu acho que a Holanda vai ser uma média muito interessante, porque de um lado a gente tem a Alemanha, que tem custo de curso bem mais baixo, mas do outro lado a gente tem a Inglaterra, que tem um custo bem mais alto. Então a Holanda tá ali no meio. Então a gente pensando em Holanda, a gente tem um panorama geral. Tá bom assim? Então a gente coloca uma tuition fee de em torno de 14 mil. Visto a gente coloca, eu coloquei 400 só para ficar 400 euros. Só para a gente ficar ali mais ou menos na média. Depois da acomodação, eu falei mais 400 euros. Alimentação, eu falei 300 euros. Passagem, isso aqui é referente à passagem de avião. E aí é importante você pensar, eu tenho condições de pagar com milhas, ou eu vou comprar passagem, quando que eu tenho que comprar, qual é a companhia mais barata, ou qual que é a companhia que vai me dar um tempo mais curto de chegada, né? Isso aí, vamos colocar que você gaste numa passagem R$2.000. Transporte dentro da cidade, né? Dependendo da cidade, na Europa é muito comum a utilização da bicicleta. Se adapte a isso que você tem mais economia. Ou então você tem os transportes públicos que funcionam super bem, né? Vamos colocar uma média de 100 euros por mês? E aí, outros custos, como material, coisas que você tem que fazer na universidade, vamos colocar mais uns 100 euros. Daí a gente fica, então, é interessante pensar, ó, acomodação, alimentação, aqui dá 700 euros, mais transporte e outros 900 euros. É mais ou menos isso que você vai gastar mensalmente, tá? Então, os 900 euros é uma estimativa legal de você pensar no seu custo enquanto você estiver lá. Mais o valor da tuition fee, que vai ser mais esses 14 mil, essa média de 14 mil euros. E também a questão da passagem aérea e do visto que você faz antecipadamente, tá? Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham conseguido visualizar melhor qual é esse cenário em relação aos custos, tá? Qualquer dúvida, se ficou legal esse vídeo, dá um like aí, curte o vídeo, deixa seu comentário, vou ter o maior prazer em responder um a um, tá? Se inscreve no canal, que a intenção é a gente esclarecer tudo que vocês tiverem de dúvidas sobre candidatura no exterior, tá certo? Se você ainda está se sentindo perdido, não sabe como começar, não sabe como ver nada, quer um acompanhamento meu bem de perto, me manda um e-mail para o anasouza@estudareviajar.com, que eu vou ter o maior prazer em lhe dedicar, em oferecer um serviço exclusivo e especial para te ajudar nesse momento tão importante. Tá bom? Espero que tenha ficado bom. Conte comigo. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.